Você se lembra quando foi a última vez que pagou uma compra com dinheiro de papel ou moeda? Quando sacou dinheiro no caixa eletrônico? E quantos aplicativos de compras ou serviços pagos você tem no seu celular? De repente, parece que só pagamos com Pix ou cartão. Pedimos comida e transporte por aplicativo, fazemos compras pela internet. Mas será que estamos falando de uma bolha? Como as pessoas idosas, por exemplo, lidam com as tecnologias financeiras? Nós fomos até a Universidade Amiga do Idoso, a UNAI, e conversamos com 4 mulheres: a Marilene, de 70 anos, a Valdete, de 69, a Helena, de 85 e a Adelina, de 84. A UNAI é uma ação de extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, coordenada pela professora Karina do Vale Marques. E no estúdio, nossa entrevista é com o economista Welber Tomás de Oliveira, do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais, o CEPS, do Instituto de Economia da UFO. Eu sou João Damásio, produtor cultural da Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. E eu sou Dielen Borges, jornalista também da DIRCO na UFO. Sejam bem-vindos ao episódio do Ciência ao Pé do Ouvido sobre o tema Dinheiro Digital para Todas as Idades. Welber Tomás de Oliveira, seja muito bem-vindo ao podcast Ciência ao Pé do Ouvido. Na abertura do programa, nós já contamos que você é economista do CEPS UFO, mas conta mais quem é você no currículo Lattes, fora do Lattes também, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Boa tarde, Ellen. Bom, eu sou o Welber, sou economista formado aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, né? Fiz mestrado, estou terminando doutorado, pai de 2 cachorros, um mais maluco que o outro, casado. Tenho 2 jabutis também. E só. Acho que é por isso. Só que interessante. É bom conhecer as pessoas, né? Para além do Lattes. Sim. Meu nome é Valdete Roma, tenho 69 anos, uso o Pix de um monte de aplicativo de banco, faço investimento, corro atrás do que é CDB, LCI, LCA, LED. Economista, viu? Não sou, não, mas eu acho que a vida, dependendo do veio que você escolhe para chegar aos 69, 70, faz com que você busque isso. Tem dificuldades, algumas? Tem, mas aí eu vou lá no aplicativo, mando uma mensagem, eles me respondem. Todo dia eu olho minhas contas bancárias, meus investimentos. Assim, dinheiro que sobrou da feira, né? Não sou investidora, eu guardo de para dor de barriga. É assim que eu falo. E é realmente assim, vou gastar X no mês, preciso de X. Tenho X mais Y, tenho Z. Então, do Z eu vou tirar Z menos P, né? Esse eu vou guardar. E guardo, todo mês eu guardo casquinho. Eu acho difícil demais. A minha filha, às vezes, me explica qualquer coisa, mas eu olho o celular, olho mensagem, olho as coisas que precisa. Eu tenho conta no banco também, mas eu gosto de eu mesma resolver. Às vezes ela fala para mim, mãe, você vai pagar qualquer conta? Deixa eu pagar. Aí eu falo para ela, não, eu sou antiga. Vocês estão sabendo aí, né? Eu gosto de ir no banco, pagar, pegar o recibo, pôr lá na minha gavetinha. O papel. O papel. Eu falo para ela assim, Iris, eu tenho medo de vocês perder o celular ou vocês ficar sem. E cadê o comprovante? Se vier para cobrar da gente, embora, graças a Deus, que eu não tenho quase conta, só das fotos. Meu marido faz isso, né? Ele manda o digital para o meu celular. Eu falo, Leonel, você não precisa me mandar isso. Não, eu mando porque se tiver algum problema, tá com você. Aí, tá vendo? Mas não é papel, é no celular. E aí eu só enche a memória do celular. Eu tenho a gavetinha lá, eu acabo de pagar a energia, eu acabo de pagar a água, pagar o telefone, né, o celular, que eu também, ela fala, não, deixa eu pagar. Eu falei, não, eu vou lá, pego o boleto e vou lá na casa lotérica e pago. Welber, vamos começar falando do Pix. Ele foi lançado ali no 5 de outubro de 2020, né, pelo Banco Central.
que já vinha trabalhando nisso desde 2018, né? E em 4 anos o Pix passou a fazer parte do nosso cotidiano. Mas afinal, explica pra gente e pros nossos ouvintes o que é mesmo um Pix, se ele é seguro, quais são as principais diferenças, né, do Pix para outros sistemas de transferência. Bom, o Pix ele é um meio de pagamento, é um meio de pagamento instantâneo, ou seja, assim que você efetiva ele já ocorre. Ele é uma substituição, né, aos meios de pagamentos interbancários, né, que existia antes, o TED e o DOC, que é um pouco mais velho, fez bastante TED, fez bastante DOC. Só que aí vai lembrar que, por exemplo, o TED e o DOC, ele tinha uma taxa, né, para você conseguir fazer ele, e que ele também tinha um limite de horário, e às vezes depois de um determinado horário, esse valor só caía no outro dia, né. O Pix, ele é um sistema que ele permite que você consiga fazer essas transações financeiras a qualquer momento do dia. Com os valores, eles acabam sendo estipulados por cada instituição bancária, né, mas o Pix mesmo, ele não tem um limite de valor. Se a sua instituição bancária permitir, né, e você tiver dinheiro suficiente, você pode transferir milhões de reais no Pix, né, sem dificuldades. E ele é um serviço que, como o João apontou, né, foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. E você falando aí do TED, cheguei a fazer, e eu lembro que também o que complicava é que tinha uma série de dados que a gente tinha que preencher toda vez que tinha que pedir, além de número da conta, CPF, nome, né? E o Pix é sempre só uma chave, acaba sendo mais fácil. E depois do Pix já veio mais novidade aí, né? Que é o Drex, uma moeda digital brasileira. Welber, você pode explicar melhor pra gente o que é o Drex, que vem por aí? E também aproveitar para falar das capacidades estatais do Brasil para criar essas tecnologias. O Pix, ele é o meio de pagamento, né? Ele é uma forma de pagamento. O Drex, ele é o próprio real, a moeda que nós temos, né? Usamos o real como papel moeda para trocar produtos, né, por dinheiro. O Drex, ele é o próprio real, mas digital. Por que vai ter um real digital, sendo que a gente já tem o Pix, que já é uma transação instantânea? É porque a tecnologia do Drex, ela vai permitir que se venda, né, que se comercializa produtos digitais com pagamentos instantâneos, né? E também vai permitir que se comercialize produtos que não são digitais, né? Mas atrelando o pagamento à transferência do bem, né? Então, por exemplo, um exemplo que geralmente o Banco Central dá, e que eu acho que é o bom exemplo, porque é algo que a maior parte da população adulta no Brasil eventualmente já passou, é, por exemplo, quando você vai comprar um carro, sempre fica uma certa tensão, né? Você, eu vou te fazer o Pix e você me dá o comprovante, né? Comprovante não, desculpa, o recibo, né? Você me dá o recibo assinado e depois eu te faço o Pix. Inclusive, se tornou comum no Brasil, nesse momento, né? Começar a ter a ação de estelionatários, né? O famoso golpe da OLX. Basicamente, o estelionatário, ele age nesse momento, né? Ele convence o comprador e o vendedor que um tá transferindo e que o outro tá pagando. E aí ele recebe o pagamento, né? O Drex, ele vai permitir que se faça um contrato atrelando a propriedade do bem ao pagamento. No mesmo momento que a pessoa efetivar o pagamento, a outra pessoa vai adquirir o bem, né? A propriedade vai ser transferida. O Drex em si, ele é só o real, digital. Mas o Drex também, ele vem para complementar uma nova forma de propriedade no Brasil, né? De certificação de propriedade, né? Que de certificações de propriedades digitais, né? Se a gente comprou uma casa, né? A gente tem uma escritura pública dela durante muito tempo e ainda hoje é isso, né? Que fica num cartório. Se alguém chega na sua casa e fala assim, você não tem o direito de morar aqui porque essa casa é minha. Você vai num cartório pegar uma escritura pública, né? E aí a gente depende do sistema cartorial, né? Para garantir nossa propriedade dos bens. Só que esse sistema cartorial, em vários momentos, ele apresenta certas limitações. No Brasil, a gente tem uma limitação muito grande do sistema cartorial no caso da terra. É uma outra questão, né? Mas existe essa limitação grave. E aí, o Brasil está estruturando um sistema de propriedade, né? Que ele é digital, né? Então, ele vai ser unicamente identificado, né? Então, a gente passa por uma maior segurança jurídica na propriedade dos bens. Para falar das capacidades estatais, né? Eu acho interessante comentar que tanto o Pix quanto o Drex, eles são políticas públicas, né, de Estado, não de governo, né? Sim. Por exemplo, o Pix, ele começou a ser desenvolvido num governo, foi lançado em outro governo e vem crescendo em outro governo.
E a gente não vê nenhum governante, por exemplo, se dizer pai, né, por exemplo, do Pix. Ele não pode falar isso, né? Porque não teria como ele sustentar essa argumentação. Porque não é, né? O Pix, ele é um desenvolvimento do Banco Central. O Banco Central, ele é uma instituição do Estado brasileiro. E aí isso mostra que o Brasil, mesmo que a trancos e barrancos, né, tem tido o desenvolvimento de capacidades estatais, né? Capacidades estatais, que eu digo, é o Estado brasileiro conseguir, né, efetivamente fazer coisas. Então, ele se propõe a criar um sistema de pagamento instantâneo, e ele cria um sistema de pagamento instantâneo bom, seguro, que todo mundo utiliza, né? Essa é uma questão relevante. Não vou entrar em mais detalhes, né? Mas hoje, quando a gente discute desenvolvimento econômico, uma das variáveis chaves, né, que sempre fala assim, olha, para um país se desenvolver e se tornar um país mais rico, ele precisa ter maiores capacidades estatais, que é você ter um Estado eficiente, né? É uma superação de uma certa dicotomia, né? De assim, o Estado tem que ser pequeno ou tem que ser grande. Na verdade, se o Estado for bom, se ele for eficiente, o que ele se mete a fazer, não importa. Se você tem um Estado que é muito eficiente e que ele decide fazer algo, é ótimo ele fazer, porque ele é muito eficiente, né? Então, o Pix é um dos serviços digitais que vem sendo desenvolvidos no Brasil, que para mim demonstra essa certa capacidade estatal que o Brasil veio adquirindo. Eu já recebi muito comunicado do Nubank. Tentaram fazer uma compra. Eu já recebi vários. E vocês têm E aí- conta no Nubank? Eu tenho. Aí o que o Nubank faz? O próprio algoritmo já vai bloqueia o cartão. Isso é ótimo. Porque ele fala assim, se não foi você, clique aqui. Tá. Aí, isso dentro do aplicativo. Porque fora do aplicativo também eu não recebo. Eu deleto tudo. Então, se veio a notificação no aplicativo, tudo bem. Fora disso, Valdete, eu fiz uma viagem com uma pessoa e num dado momento eu saquei um dinheirinho lá no caixa, com aquele cartão Caixa pequenininho. eletrônico. Mas de repente eu vi que tinha alguém olhando. Aí eu voltei para o carro, telefonei para minha filha imediatamente, bloqueia minha conta. Pronto. Mas tem mesmo. Bloqueia, né? Chupacabra. Eu dei conta conjunta, né, para ela. Dei conta conjunta, ela tem cartão, tem a senha, tem tudo. Bloqueia minha conta. Quando eu cheguei de viagem, já estava tudo bloqueado. É a melhor opção. É você Bloqueia ter minha como conta. bloquear. Eu notei que, sabe, eu poderia fazer pelo telefone, como eu não sei. Liguei para ela imediatamente, né? Passei uma mensagem, bloqueia minha conta. E continuei fazendo de conta que não vi que a pessoa tinha olhado. Welber, eu tava até, antes de iniciar o programa, fiz um Pix, e aí do banco eu recebi uma mensagem assim: Pix e celular protegidos. Por R$ 9,90 por mês você protege seu celular e suas transações financeiras feitas sob ameaça. Próxima pergunta tem a ver com isso. Para fazer um Pix, né, pagar uma conta, outros serviços digitais que a gente utiliza, especialmente em aplicativo de banco, que é o caso do que eu te mostrei aqui agora, como que a gente pode se manter atualizado e seguro? Que medidas que a gente pode adotar no sentido de segurança pessoal? O sistema Pix, é importante a gente notar isso, né? Ele é um sistema ultra seguro. Eu não tenho notícia, por exemplo, de fraude no Pix. Deixar bem claro, né? Fraude no sistema Pix. Alguém conseguiu corromper o sistema e conseguiu desviar recursos dentro do sistema. O que a gente percebe, né, que são golpes, ou nesse caso, né, transferências feitas sob ameaça, né, que é uma questão que está fora do sistema, né? Então, por exemplo, no caso de golpes, né, é uma engenharia social, né? Se convence a pessoa de fazer transferências, né? No caso de sob ameaça, é a mesma lógica de um roubo, né? A mesma coisa que a pessoa tomar o seu celular na rua, né? Então, assim, o sistema Pix ele é muito seguro. Para se manter atualizado, né? Basta manter o celular, né, com os aplicativos atualizados, manter as seguranças, as chaves, as senhas em segurança, né? Não andar com a senha do seu banco junto com o seu celular. E manter as seguranças em 2 etapas no celular, né? Que dificulta bastante para, se eventualmente alguém roubar o seu celular, né? Conseguir
acessar o conteúdo, mas o próprio Pix ele é muito seguro, né? É importante deixar isso bem claro. Agora, as outras seguranças, ela é mais no sentido de evitar que as pessoas acessem o seu celular. E aí, a senha e seguranças em 2 etapas, né? Ela é uma boa medida para isso. Eu acho meio difícil, às vezes. Umas coisas mais fáceis, né? Em relação ao Pix, eu tenho um certo receio. Tanto que eu fui furtado, meu celular tinha Pix. Tinha o Pix e eu fiquei com medo depois. Então, a minha filha que... Eu peço a ela, manda Pix para fulano, para o meu grande. Mas eu quero voltar a mexer com isso, porque vai ser o futuro, né? Quer dizer, o futuro já está aqui, mas daqui para frente vai ser pior, né? Assim, a gente vai ter que aprender. Mas aí, se a pessoa chegar a ser vítima de um golpe, ou mesmo se ela cometeu um erro na hora de fazer o Pix, quais que são, assim, os direitos do consumidor nesses casos? Na hora do suporte também ao uso dessas tecnologias, tem diferença, por exemplo, banco com sede física ou banco apenas digital? Então, o que a gente pode recomendar para as pessoas que, de repente, passaram por alguma situação difícil aí? Jelly, eu não vejo diferença entre banco com sede física e banco apenas digital nessa questão. Não sei se realmente não tem nenhuma diferença, mas eu nunca notei isso, né? Eu tenho conta em bancos com sede física e bancos apenas digitais, e para mim oferecem um serviço bem parecido, né? Igual, né? Nesse sentido. Uma vez que a pessoa fez uma transação que depois ela percebe que foi um golpe, né? Hoje o Banco Central do Brasil ele disponibiliza um serviço online que você consegue informar para o Banco Central para qual conta você direcionou o recurso. E aí o Banco Central, ele bloqueia esse recurso se esse recurso ainda estiver na conta. Tem que ser rápido, então. Tem que ser rápido. De sacar. Se você mandar o dinheiro e você percebeu, não, eu caí num golpe, e você já entrar no Banco Central, ele bloqueia. Se você entrar em contato com o seu banco vai comunicar ao Banco Central para o Banco Central fazer isso. Porque a gente tem que entender que, por exemplo, se for uma transação entre bancos, né, o banco A, ele não consegue acessar o sistema do banco B, né? Mas ele vai entrar em contato e vai bloquear esse recurso. E aí vai verificar, né, se realmente se trata de um golpe ou não. Porque também é possível que exista um golpe inverso acontecendo, né? Por exemplo, eu compro um carro e depois eu falo assim, olha, o cara me entregou o carro e depois eu falo, ó, na verdade ele não me entregou. Ai, né? puxa, eu lembrei agora do meme da Luana Piovani, me dá um trabalho ser cidadã no Brasil. Claro que aqui em outros lugares também, mas puxa, a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Mas, enfim, continue. Pode estar ocorrendo esse golpe inverso, né? Sim. Então, por isso que o Banco Central ele não te devolve direto, né? Ele bloqueia E verifica. Aí, se foi verificado um golpe, ele te devolve. Mas aí tem que ser rápido, né? Porque aí, se esse dinheiro ele foi para outra conta, o Banco Central vai abrir uma investigação disso, né? Vai encaminhar para a polícia, né? Mas aí já não consegue fazer esse acompanhamento do recurso, né? É importante a gente pensar sobre isso, né? Qual que é o limite? Se alguém aplicou um golpe em você, mas ele usou esse dinheiro, por exemplo, para comprar alguma coisa no mercado, não é muito razoável também bloquear o valor que foi passado pro mercado, né? Porque, de fato, o mercado ele vendeu algo para essa pessoa, né? Sim. Faz sentido, realmente, ele bloquear só no primeiro, né? Para onde ele mandou, é muito difícil também ficar acompanhando. Não tem, tipo, uma receptação do dinheiro, né? Não existe uma receptação do dinheiro, né? Como existe no caso de produtos roubados. A gente tem que também entender que tem esse limite. Por isso que tem que ser rápido, né? A ação. Agora, essas questões de segurança, elas estão nas tecnologias para além, né, do Pix, do Drex, para além dos bancos. Quando a gente fala da Amazon, quando a gente fala da Shopee, quando a gente fala do iFood, de Uber, os aplicativos todos que a gente utiliza e que às vezes a gente quase sempre insere ali, né, dados bancários, né, a gente cadastra cartão, isso fica salvo. Como que a gente pode utilizar esses canais também pensando em termos de segurança? Faz alguma diferença isso ficar salvo ou não? Isso faz diferença. Nunca salvar se você tem um computador de uso coletivo, né? Você e sua família é mais tranquilo, né? Mas se outras pessoas acessarem esse computador, né, ou esse celular, não é interessante você manter as coisas salvas, né? E, no caso, usar senhas seguras, né? Tentar não usar senhas repetidas sempre. E também tem uma questão de, por exemplo, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela existe,
O problema ela não está na lei, né? Mas o problema ela está na execução dessa lei, né? Então, nós temos, por exemplo, muitos aplicativos que, eventualmente, são aplicativos que são divertidos, são engraçadinhos, está lá na Play Store. Só que esses aplicativos, eles não garantem segurança dos nossos dados, né? Então, eventualmente, a gente baixa um aplicativo de fazer som de animal no celular. Esse aplicativo, ele vai, por exemplo, pedir suas informações de contatos. Essas informações de contatos, né, muito provavelmente ela não vai ter uma segurança grande. Essa segurança de contatos, por exemplo, vai permitir que alguém tenha o número do seu celular e tenha o número dos contatos e como você salva o contato no celular, né? Então é a partir dessa base de dados que a pessoa vai conseguir identificar, por exemplo, quem que é sua mãe e vai conseguir, como ela tem seu número, ela salva você no WhatsApp, manda uma mensagem qualquer. E aí você responde. Se você permitir que as pessoas vejam sua foto, ela consegue pegar sua foto. Aí ela pega um outro número, coloca sua foto nesse WhatsApp, adiciona sua mãe ou sua avó, por exemplo, se tiver isso no nome, né, do contato do celular, por exemplo, mãe, vovó, e vai falar assim, olha, mãe, troquei o número, né, qualquer coisa, então você entra em contato comigo por aqui. Isso aí aconteceu bastante, né? De entrar em contato e falar, troquei meu número, salva meu número novo aí, né? Eu conheço gente que já passou por esse golpe e às vezes as pessoas desconfiam de alguém próximo. Fala, como que as pessoas sabem que é minha mãe? Mas, na verdade, o que é mais provável que aconteceu é que essa pessoa, ela baixou um aplicativo, permitiu esse aplicativo ter acesso aos contatos dela, esse aplicativo não tinha uma boa segurança de dados, e essa base de dados, né, com o número dela e os números e nomes, né, dos contatos dela, caiu na mão de estelionatários, né, que agem dessa forma, né. Uma dica de segurança importante é, por exemplo, tentar não baixar esses aplicativos. Às vezes o aplicativo mais engraçadinho, né? Se não tiver muita necessidade, tentar não baixar, mas se baixar também não permitir, né? Deixar essas permissões para aplicativos que você saiba que são aplicativos mais sérios. Isso não te dá garantia que não vai ter vazamento de dados, né? Mas um aplicativo de uma empresa, né, já consolidada, ela tem uma segurança de dados muito maior do que um aplicativo, sei lá, de som de chicote, né? Que se acha muito ali na Play Store, né? E uma outra dica é, na hora de salvar os seus contatos, salvar com o nome das pessoas, né? Não salvar os contatos identificando o seu parentesco com as pessoas, né? É o seu relacionamento com a pessoa. Porque isso vai dificultar, né? A pessoa vai ter que ir na loteria, né? O João aqui, ele é quem? Do Elber. Aí se ele manda assim, ó, João, troquei de número, qualquer coisa você conversa comigo, você fala assim, te vi uma vez só, garoto. E assim, então, quando a gente vai baixar um aplicativo, até aparece lá, né, o que ele vai ter acesso aos nossos dados. Também depois a gente consegue entrar e mudar as configurações. Mas agora a gente pensando, assim, públicos mais diversos, como, por exemplo, a população idosa, pessoas com diferentes escolaridades. Como que você avalia? Você acha que esses aplicativos, eles são acessíveis à população de uma maneira geral? Ou seria possível melhorar? Como que a gente pode incluir melhor os grupos mais diversos, como os que eu citei, para o uso de tecnologias? Eu acredito que o celular ele tem se tornado mais comum, né? Mais fácil de usar. Eu observo as pessoas mais velhas na minha família. Se tinha uma dificuldade grande de utilizar o Pix, por exemplo, e hoje já utilizam com maior facilidade, mas também são presas bem mais fáceis, né, para golpes. Eu acredito que precisa ter uma campanha mais forte, né, de conscientização, né, de identificar golpe, né, de, por exemplo, se o seu neto te pede alguma coisa no WhatsApp, tenta confirmar pela uma chamada de vídeo, né, fala assim, você pode me mandar um áudio, né, para eu ter certeza que é você. A gente percebe que alguns bancos já começam a fazer isso na televisão, e eu acho que esse é o caminho, né, de conscientização de estratégias, né, que essas pessoas podem adotar. No caso de segurança de dados, a regulamentação ela tá feita, né, mas eu acho que a gente precisa de uma fiscalização mais forte, né. Embora sempre fica uma questão de, por exemplo, como que vai cercear o direito da pessoa baixar um aplicativo e instalar isso no aparelho dela, né. Então, mesmo que eu acredite que tenha como fazer uma fiscalização um pouco mais forte, eu acho que sempre vai continuar na questão de conscientização mesmo, da pessoa entender, pelo menos o mínimo, né, que toda vez que ela aceita, né, ela tá passando um pouco das informações dela e que essas informações elas podem ser utilizadas contra ela e a família dela, né. E a gente precisa aprender a conferir essas coisas, né? Normalmente a gente vai no automático, aceitando tudo, né? Enfim.
Eu utilizo só o básico, passo mensagem, recebo, só o básico. WhatsApp? Sim. Só o WhatsApp eu uso. E aí, quando a senhora precisa fazer alguma transação financeira, um Transação pagamento, financeira. como que a senhora prefere fazer? Quando eu faço uma aplicação, eu faço e deixo lá, não fico movimentando, não preciso de retirar. Quanto à conta, eu só compro à vista. Aí eu não fico com aquele negócio de paga aqui, paga ali. Também. Né? O serviço básico da nossa casa foi tudo débito automático. E quando eu tenho que fazer um pagamento por Pix, eu telefono para minha filha, ela faz na hora. E a gente, Jelen e eu, né, a gente esteve na UNAI, que é a Universidade Amiga do Idoso, também para conversar um pouco, né, com algumas pessoas ali, aqui da UFO. E a gente conversou com elas e a gente viu, você mencionou aí a questão dos netos às vezes enviarem, né, a mensagem para a avó, me passam dinheiro, alguma coisa assim. Mas lá elas relataram, inclusive, o que é comum, o contrário. Quando elas precisam de serviços digitais, fazer um Pix, elas pedem filhos, netos, sobrinhos, pedem para outras pessoas mais jovens ou com mais acesso, né, a essas tecnologias para ajudarem, né, ali. Como que eles, essas pessoas então mais jovens agora, podem orientar, né, ou que cuidados elas devem tomar nessa relação com as pessoas mais velhas ou que precisam, né, e aí de algum auxílio? Eu acho que nesse caso tem que avaliar caso a caso, né? Mas tentar ensinar, né, como utilizar, ensinar também como identificar essas questões, né? O Pix eu ensinei, né, pessoas mais velhas da minha família a utilizar. Eu acredito que ele é bastante intuitivo, né? Precisa de um pouco de paciência, né, mas consegue fluir, né? Explicar como que copia e cola as chaves, né? Como entra no aplicativo, como que é o processo das senhas. Eu acredito que é possível avançar, né? Ensinando as pessoas mais velhas a fazer. E se realmente existe uma dificuldade muito significativa, ter paciência de atender sempre, né? Uma vez por semana ou algumas vezes por semana, dedicar um tempo a atender, né? A gente tem um compromisso social de cuidar. Da mesma forma que a gente tem um compromisso social de cuidar das pessoas mais jovens, né? De crianças e adolescentes, a gente também tem um compromisso social de cuidar dos nossos idosos. Uma sociedade que não cuida daqueles que contribuíram, né? Não é uma sociedade também, assim, muito saudável, né? Então, acredito que a gente possa também dedicar um tempo a isso. E assim, sobre essa relação das diferentes gerações com o dinheiro de papel ou dinheiro digital, nós selecionamos algumas publicações no ex-Twitter muito boas. Nós vamos ler algumas e também depois, para os ouvintes que nos acompanham, nós vamos publicar nas nossas redes sociais aí um compilado, mas vamos ler algumas agora para comentarmos com você, Welber. A @esquinamarinaK tweetou assim: acho muito engraçado a evolução que aconteceu da minha avó me passar dinheiro escondido quando eu era criança para me fazer o Pix escondido hoje em dia. A @Duquesa de Tax, que Anso hoje foi ao cinema com um coleguinha. Entreguei a carteira com RG, falei para entregar à mãe do coleguinha e avisei: meu amor, mamãe colocou dinheiro aí para você gastar lá. Mas dinheiro de papel lá aceita? O Dr. Gineco postou a foto e comentou, né? Pra fechar o dia, a criança deixou o dente de leite debaixo do travesseiro pra fada do dente. E escreveu assim: fada do dente, aceita o Pix, junto com o dentinho. Também tem aqui a @Gabi Roça. A menina não tem Pix, cara. Vou ter que pagar ela com dinheiro de papel. Assim como faziam os apóstolos de Cristo. E a @Cris Bartz, que é do podcast Mamilos, ela compartilhou a foto de um lugar onde está escrito assim: não aceitamos Pix nem cartões de crédito e débito. E aí ela comentou junto com a publicação: minha filha de 12 anos viu um aviso assim e disse: mas aceitam só dinheiro impresso então? Cara, dinheiro impresso sentiu o impacto geracional como um soco na cara. E tem mais 3 aqui bem parecidos pra gente finalizar essa sessão. @Rouvies. Se o dinheiro tá impresso, ele não existe mais, porque já saiu da minha conta, então tá tudo bem gastar, né? @MRCHWCZ. Amo gastar dinheiro sacado, porque você não gasta nada se o seu saldo continua o mesmo no aplicativo do banco. E @Little_CMS. Comi um lanche de graça hoje, paguei com dinheiro de papel, então não conta. Welber, assim, para as novas gerações, confiar
que um pedaço de papel tem valor de dinheiro, será que é mais estranho do que confiar no aplicativo agora? Então, essa é uma grande questão, né? Se a gente for pensar, a gente passou, na década de 80, por exemplo, o fim do padrão ouro, né? Então, assim, a gente teve que confiar que existia um papel que não tivesse um lastro, ele valia dinheiro. Os estados, eles falavam, olha, a gente tem tanto de ouro depositado aqui, esse papel, ele é uma expressão desse ouro, né? E aí, depois a gente passou por uma situação de, olha, a gente só tem um papel. A gente tem um papel e é isso que os estados nacionais falam assim, olha, tô garantindo que esse aí vale. É isso aqui que tem valor. É isso aqui tem valor. A gente pega a discussão na época, se tinha um grande sentimento de, por exemplo, olha, será que as pessoas vão realmente atribuir dinheiro a esse papel, sendo que ele não tem lastro, né? E aí agora a gente passa por um outro momento, né? Se esse dinheiro ele não tá numa conta, né, não é um dígito, né, ele tem menor valor, né, porque agora ele tá em papel, né. É interessante a gente ver como que a forma que é predominante, né, e inclusive mostra o tanto que o Pix é bem sucedido, né, o quanto que a forma é predominante, ela assume a forma correta, né, e aí qualquer outra forma de meio de pagamento, ela começa a ser, assim, um pouco questionada, né, como de menor valor. Welber, a gente já está chegando no fim da nossa entrevista, mas antes de terminar, como você é vinculado ao CEPS, conta para os nossos ouvintes, ao pé do ouviders, o que é o CEPS, os trabalhos que vocês fazem. O CEPS, ele é um centro de estudos, pesquisa e projetos econômicos sociais que ele é vinculado ao Instituto de Economia e Relações Internacionais aqui da UFO. O CEPS, ele tem uma longa tradição de calcular a inflação aqui da cidade de Uberlândia, então o CEPS já calcula a inflação da cidade de Uberlândia desde 1980. Então nós temos uma série de 40 anos contínua, né, mensal do cálculo da inflação. Mas além disso, o CEPS ele tem outras frentes, né? Nós temos uma frente de demografia, que pesquisa, né, a dinâmica populacional da nossa região. A gente também tem uma frente de mercado de trabalho, né, que é a frente que eu estou vinculado. Nós temos uma frente de comércio exterior, e outra frente de finanças públicas que tem acompanhado as contas, né, dos municípios da região. Parabéns, então, Welber, para você, né, e para o CEPS, e obrigado por conceder para a gente essa entrevista. Obrigada, Welber, e boa sorte lá no fim do doutorado. Também estou no meu último ano de doutorado, conciliando aí com o trabalho, sei como é difícil, mas você tem seus pets, eu acho que os pets ajudam muito nessa hora na escrita ali como companhia. Muito obrigada pela entrevista. A gente está sempre divulgando aí os trabalhos do CEPS, então esperamos reencontrá-lo aí no Ciência ao Pé do Ouvido, em outras publicações da Diretoria de Comunicação também. Muito obrigado pelo convite, João, de Ellen. Força também para terminar o doutorado, de Ellen, que não está sendo um momento fácil. Tem até fevereiro para terminar também? Sim, fevereiro de 25, estamos com o mesmo cronograma. Então, no mesmo divulgar cronograma. as duas bancas juntinhas. Vamos, e aí depois a gente divulga nossas pesquisas. Divulgar as pesquisas. Os pets ajudam, né? Minha esposa fica rindo porque às vezes eu paro de trabalhar ali 11 horas da noite, pego meus 2 cachorros e falo, não, agora a gente vai andar. Aí eu ando 2 horas com ele na rua pra descansar a mente. Eu já postei que o meu gato também, ele vai merecer o título de doutor, porque ele tá sempre do meu lado. Coautores, né, gente? Isso. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado. O Ciência ao Pé do Ouvido está terminando, então aproveita e nos avalia na sua plataforma favorita. Se você nos ouve pelo Spotify, deixa aqui suas 5 estrelas. E tem uma caixinha aqui embaixo, conta nela o que acharam do episódio. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar alguma coisa? Mandar um recado ou uma indicação pra gente? É só mandar uma mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp. O número é 34999484655. Repetindo, 34999484655. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, João Damasio, e pela Ellen Borges. Eu sou produtor cultural
e ela é jornalista na Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. A divulgação das mídias sociais também foi feita por nós. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio é do Euler Reis, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.